Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia com todos nós. Nesse dia que é o 6 de outubro de 2022, e vamos dar graças a Deus, né, irmãos? Por tudo que Ele nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos. Pedir que Ele nos proteja do mal, porque nós somos fracos. Mas com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo nós somos fortes, né? Então poderemos lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra o poder, né, dos espíritos malignos, contra o seu governo, né? O governo dos espíritos malignos que está aí, né? Presente nos dias das nações, né? Pelejando, né? Os espíritos imundos, eles estão aí armando o seu cenário, pelejando para governar aqui a Terra, né? Governar o mundo, governar a Terra. E usando de todos os artifícios, né? Usando de tudo aquilo que ele possa fazer para conseguir isso. Mas a igreja, na sua fraqueza, também está governando, né? Pelo poder do Evangelho, da palavra do Senhor Jesus, né? E não deixa que ele tome de conta do governo e faça e implante o seu governo, né? A igreja impede que ele faça isso. Mas quando ela for tirada, né, no arrebatamento, não haverá mais, então, empecilho para que ele, então, implante o seu governo aqui, né? O governo das bestas, né? A besta que veio do mar, a besta que vem da terra e a besta que vem do abismo, né? E aí quem ficar aqui, né, vai sofrer aí a perseguição destas bestas aí, né? E nós estamos aqui, né? Nós que nos queixamos de ser igreja, né? Estamos aqui tentando imitar as virgens prudentes, que são aquelas pessoas que vão ser arrebatadas. Por quê? Porque elas ouvem a palavra e a põem em prática, né? Por isso as suas candeias, né, estão cheias de azeite, né? A sua lâmpada está acesa com a chama viva, né? A chama forte, não é isso? Que nós já sabemos o que significa aí essas coisas. Essa chama significa a fé, né? A fé que é o dom que Deus nos dá para acreditar em tudo aquilo que está escrito, em tudo aquilo que é a palavra, né? E não acreditar naquilo que está contrário à sã doutrina, contrário à palavra. E o azeite significa as obras, né? São as obras que alimentam, né, a fé, né? É isso que é a chama. E a lâmpada, ela representa a palavra, que é o poder de Deus, né? Para salvar todo aquele que crê que é o Senhor Jesus, que é o mistério do Deus vivo, que está escondido, né, nele, desde toda a eternidade, do passado, do presente e do futuro. E amém, né? E graças a Deus por isso. Então vamos continuar aí com a história aí desse negócio aí que chama de cristianismo, né? Não é isso? A igreja romana, as igrejas que vieram dela, que é a igreja ortodoxa lá do Oriente, a igreja do Egito, que é a copta, né? Nós vamos ver aí algumas delas, né? A igreja ortodoxa da Síria, sei lá, não me lembro mais, mas nós vamos ver isso aí. Então nós estamos falando aqui, né, das ordens religiosas que a igreja romana criou, né, para tentar reformar lá os seus problemas internos, né. Então vimos aí várias ordens, uma delas que a gente começou a ver foi a ordem dos frades, né, que como os monges, eles prestavam votos de pobreza, de castidade
e de obediência, né? Só que essa obediência aí não era ao evangelho, não, era ao Papa, ao bispo, ao Papa, né? E viviam no meio do povo para a pregação, né, das suas doutrinas que, né, nós sabemos, pouca coisa tinha a ver com o evangelho. Então, os monges, né, eles viviam em comunidades separadas do mundo, né, nos mosteiros, né, tinham propriedades, trabalhavam nelas para o seu sustento. Antes disso, eles viviam fechados, né, nos seus quartos lá, orando e, né, e lendo, e estudando, e não sei o quê, separados do mundo, né, isolados. E aí a reforma que eles fizeram foi o quê? Eles saíram dos seus quartos lá, né, das suas clausuras, né, e foram então trabalhar, né. Foram trabalhar, ensinar o povo a trabalhar, foram cuidar da agricultura, das profissões, né, que tinham na época, né, tipo carpintaria, né, e outras coisas mais. Certo? Então os monges eles saíram para ir trabalhar para ganhar o seu sustento. E os frades eles viviam dos donativos, né, que recebiam das pessoas. Os frades estavam ligados diretamente ao Papa, né? Entre os frades, os mais destacados foram os franciscanos, né? Certo? Os dominicanos, os carmelitas e os agostinianos. Mas tinha muitas, né? Tinha muitas, tanto de homens como de mulheres, né? Eles fundaram, né? Muitas ordens religiosas. E estão aí até hoje, né? Algumas vivas, outras para morrer, né? Outras fracas, outras fortes. Então, essa ordem franciscana ela foi fundada pelo Francisco de Assis, né? Foi aprovada pelo Papa no ano de 1210. O Papa era o Inocêncio III. E a sua versão feminina, olha aí, então tinha homens e mulheres, né? Masculino e feminino. Então, a sua versão franciscana feminina, né? Tomou o nome de Clarissas Pobres, né? E os franciscanos, eles foram a vanguarda das missões do catolicismo romano, né? Então o catolicismo romano, uma das providências que ele tomou, né, para se livrar, digamos assim, das críticas e das pressões, né, para a sua reforma, ele inventou essa história dessas missões, né, mandar os padres, né, para as outras nações para pregar o evangelho, né? As missões do catolicismo romano se espalharam pela Europa e pelos demais continentes, né? Inclusive nas Américas, né? Porque nós estamos falando aqui do ano 1450, 1460, por aí, né? A outra ordem foi a dos dominicanos, que foi aprovada em 1216, cujo principal representante foi Tomás de Aquino, que desenvolveu um sistema teológico do catolicismo romano. Então, ó, nós estamos vendo aí, né? Daqui a pouco nós vamos falar da teologia, né? Da filosofia e da teologia que é chamada de cristã, né? Que não tem nada a ver com o evangelho, porque eles foram buscar as suas bases na filosofia grega, certo? Por isso é que não são igreja, né? Porque a igreja, ela está batalhando pelo evangelho, pela palavra, pela verdade, não é isso? É o que nós estamos fazendo, né? Depois que nós né, entendemos, adquirimos o entendimento, né? Recebemos o dom da fé, e recebemos aí a capacidade para entender o que as Escrituras estão dizendo, né? Porque foi dado à igreja entender, conforme o Senhor Jesus disse, né? A vós é dado a entender, mas a eles não, né? Embora eles façam esforços, estudem, inventaram aí até faculdade para estudar a Bíblia, né? As Escrituras. E é exatamente atrás desse povo aí que a gente está, para a gente ver
que as heresias do passado continuam aí, né? As profundezas de Satanás, que são as heresias profundas que existem acerca dos ensinos deles. Vamos parar por aqui. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser, não esquecendo do ajuntamento domingo. Amém, né?